2021 está chegando ao fim e hoje vamos relembrar os principais fatos que marcaram o ano. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. No início do ano, um crime chocou o país. Henri Borel morreu no dia 8 de março ao dar entrada em um hospital da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em 8 de abril, o caso ganhava mais um capítulo com a prisão da mãe do menino, a professora Monique Medeiros, e o seu companheiro, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho. O casal foi acusado pelo crime ocorrido um mês antes. No momento, o caso corre no Tribunal de Justiça do Rio, com a realização da audiência de instrução e julgamento. No dia 25 de agosto, uma babá de 25 anos pulou do terceiro andar de um prédio no bairro do Imbuí, em Salvador. A mulher tentou fugir do cárcere privado sobre o qual estava sendo mantida pela patroa, que não aceitou o pedido de demissão da funcionária. Na ocasião, ela sofreu fraturas nas pernas. Durante 20 longos dias, o Brasil acompanhou a fuga de um criminoso que desafiou a inteligência e a capacidade operacional de 270 policiais de Goiás e do Distrito Federal. O assassino em série Lázaro Barbosa causou apreensão e medo ao Centro-Oeste e foi morto em confronto no dia 28 de junho. Vídeos gravados por câmeras de segurança interna mostraram o produtor musical Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, agredindo a ex-mulher Pamela Holanda em várias situações. DJ Ives tornou-se réu pelas agressões cometidas em 16 de agosto, após o Ministério Público do Ceará apresentar a denúncia. O cantor foi indiciado pela Polícia Civil no fim do mês de julho. Em 6 de maio, uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na comunidade Jacarezinho terminou com 28 pessoas mortas. Entre elas, o policial civil André Leonardo de Melo Frias, de 45 anos, morreu após ser baleado. Foi a operação policial mais letal ocorrida na cidade do Rio de Janeiro. Outra ação policial aconteceu no dia 31 de outubro, em Varginha, Minas Gerais, e deixou 26 suspeitos mortos. É a mais letal contra os casos apontados como novo cangaço no país. Segundo as investigações da polícia, o grupo planejava um roubo de 65 milhões em um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil. Em 4 de maio, Fabiano Kippermay, um jovem de 18 anos sem histórico criminal, invadiu a creche Pró-Infância Aquarela, no Centro de Saudades, Santa Catarina. 3 crianças, uma professora e uma funcionária morreram no ataque. O autor do crime tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e segue preso desde então. O policial militar Wesley Soares Góes, de 38 anos, foi morto após efetuar disparos contra guarnições da PM durante um surto psicótico. O militar chegou armado com fuzil e pistola na região do Farol da Barra, uma área turística de Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a negociação com o soldado durou aproximadamente 3 horas, e ele alternava momentos de lucidez com acessos de raiva, acompanhados de disparos. Um inquérito foi instaurado para investigar os procedimentos adotados pela corporação na contenção do PM. Chegou ao fim o julgamento da Boate Kiss, depois de 10 dias de deliberações e quase 9 anos de espera. O júri popular condenou os réus Elisandro, Mauro Hoffman, Luciano Bonilha e Marcelo de Jesus pelas mortes de 242 pessoas e ferimento de mais 600 sobreviventes no incêndio da Boate Kiss, que ocorreu em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na política, o ano foi bem agitado. Ficou marcado pela guerra entre Bolsonaro e o STF, e pelas manifestações de 7 de setembro em apoio ao presidente. Em 13 de abril, deu início à CPI da pandemia, ou simplesmente CPI da Covid. Foi uma comissão que investigou supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Oficialmente,
instalada no Senado Federal em 27 de abril e prorrogada por mais 3 meses em 14 de julho de 2021, sendo concluída com a apresentação e votação do relatório final no dia 26 de outubro. Em 6 de janeiro, partidários do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos para protestar contra o resultado da eleição presidencial de 2020. A invasão durou boa parte da tarde e continuou até o começo da noite. Na madrugada, as forças policiais conseguiram recuperar o controle do Capitólio. Cerca de 5 pessoas foram mortas, 4 manifestantes e um policial, e dezenas foram presas. 2 semanas depois, Joe Biden tomava posse como 46º presidente dos Estados Unidos. Em 1º de fevereiro, acontece o golpe militar em Mianmar. O exército derrubou o governo eleito, prendeu líderes políticos, fechou o acesso à internet e suspendeu os voos ao país. No Haiti, um grupo composto em sua maioria por ex-soldados colombianos assassinou o presidente. O assassinato causou comoção internacional e levou o governo haitiano a declarar estado de sítio por 15 dias. No domingo, 15 de agosto, o grupo extremista Talibã tomou a capital do Afeganistão e voltou ao poder quase 20 anos depois de ter sido expulso por tropas norte-americanas. Cenas do tumulto no aeroporto de Cabul, de pessoas penduradas em um avião durante a decolagem e de uma multidão tentando fugir do Afeganistão chocaram o mundo. Tivemos ainda as tensões entre Israel e o Hamas, China e Taiwan, que deixou o mundo em alerta. No dia 16 de maio, o então prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu em decorrência de um câncer. No esporte, a Argentina conquistava o título da Copa América, em solo brasileiro. Messi trocava o Barcelona, clube que jogou por mais de 20 anos, pelo PSG, e Cristiano Ronaldo voltava ao Manchester. Em uma final inglesa, o Chelsea conquistava o título da Champions League contra o Manchester City. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil conquistou seu melhor desempenho até hoje, a 12ª posição no quadro geral de medalhas, 7 de ouros, 6 pratas e 8 bronze. Sérgio Agüero se aposenta aos 33 anos por causa de problema cardíaco. Atacante argentino, encerrou carreira de 18 anos no futebol. No Brasil, o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos. E na final mais aguardada dos últimos tempos, o Palmeiras conquistou a Libertadores sobre o Flamengo. A notícia que ganhou destaque nos principais jornais esportivos do mundo foi a compra do Cruzeiro pelo ex-jogador Ronaldo. O Botafogo também oficializou sua venda para um dos sócios do Crystal Palace. Na Fórmula 1, o piloto Max Verstappen conquistava o título. Muitos famosos nos deixaram no ano de 2021. A rainha da sofrência Marília Mendonça faleceu no dia 5 de novembro vítima de um acidente aéreo. O ator Tarcísio Meira morreu aos 85 anos, devido às complicações causadas pela Covid-19. O cantor e compositor Genival Lacerda faleceu aos 89 anos em decorrência também da Covid. O ator, humorista e dublador Orlando Drummond também nos deixou aos 101 anos de idade. A atriz Eva Vilma morreu aos 87 anos. Ela enfrentava um câncer de ovário. O ator Paulo José faleceu em 11 de agosto, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia. O ator, diretor e artista plástico Sérgio Mambert morreu aos 82 anos em São Paulo. Luiz Gustavo, o eterno seu Vavá, de Sai de Baixo, morre aos 87 anos, vítima de um câncer no intestino. Outra vítima da Covid foi o ator e humorista Paulo Gustavo. Ele tinha 42 anos. No dia 16 de maio, MC Kevin morreu aos 23 anos após cair do 5º andar do hotel onde estava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Também no Rio, morre o cantor Aguinaldo Timóteo aos 84 anos, vítima da Covid-19. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morreu em 9 de abril aos 99 anos.
Em 23 de março, o navio porta-containers de 400 metros encalhou na via artificial localizada no Egito, bloqueando o canal de Suez. O navio foi libertado dos seus sedimentos e parcialmente relutado no dia 29 de março. No Brasil, o preço da gasolina dispara. Em Caraí, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, momentos de tensão. Uma criança pendurada em uma janela de um prédio. Com os gritos dos vizinhos que gravavam a cena, uma mulher corre para a janela e consegue puxar a criança para dentro de casa. O ano foi marcado pelas primeiras viagens de turismo espacial e tempestades de poeira que atingiram o Brasil. Um vídeo de 13 segundos rodou o país. As imagens mostram um homem cambaleando enquanto é arrastado pela moto de um policial militar, onde está algemado, em uma avenida da zona leste de São Paulo. O jovem é Johnny Ítalo da Silva, de 18 anos. Ele estava respondendo em liberdade a um processo por tráfico de drogas e foi pego transportando maconha após bater com sua moto. Na cidade de Borba, no Amazonas, prefeito e ex-vereador resolvem seus conflitos literalmente na mão. A luta de MMA, segundo eles, serviu para resolver rivalidades políticas. Um piloto sobrevive ao acidente e fica 36 dias desaparecido na floresta amazônica. Antônio Senna perdeu 35 quilos e enfrentou todas as adversidades depois que o monomotor que ele pilotava teve uma pane e levou a aeronave ao chão. Ele deixou o avião com uma mochila e alguns suprimentos, entre os quais comida e algumas ferramentas, e logo depois viu a aeronave explodir. Para conseguir sobreviver, racionou os recursos que tinha, dica que recebeu em um curso de sobrevivência na selva. No Mato Grosso, um homem foi atacado por um jacaré enquanto nadava no Lago do Amor, em Campo Grande. Nos Estados Unidos, uma jovem americana de 17 anos enfrentou um urso adulto para defender seu cãozinho. Ela afugentou o animal que apareceu no quintal de sua casa acompanhado de 2 filhotes. Tragédia no set de filmagem. A arma cenográfica que foi acidentalmente disparada pelo ator Alec Baldwin nas gravações do filme Rush tinha uma munição de verdade. O tiro acertou a região do abdômen da cineasta Halyna Hutchins, de 42 anos. Ela foi levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O diretor da produção, Joel Souza, também ficou ferido, mas teve alta no hospital. 7 pessoas morreram após um avião cair em Piracicaba. A queda ocorreu em uma área de mata no bairro Santa Rosa, logo após a aeronave partir do aeroporto da cidade com destino ao Pará. Na BR-101 em Penha, Santa Catarina, o motorista de um caminhão arrastou uma moto por mais de 30 quilômetros, depois de bater na traseira do veículo. O piloto ficou pendurado na cabine, que só parou depois de outro caminhoneiro conseguiu fazer com que o motorista reduzisse a velocidade. A esposa do motociclista estava na garupa e não resistiu. Na TV, o BBB 21 teve muita polêmica e um sucesso de audiência, e a grande campeã com 90% dos votos foi Juliette. A Fazenda não ficou para trás nas polêmicas, e Rico foi o grande campeão. No mundo das séries, Round 6 se tornou um fenômeno, quebrando recordes pela Netflix. E no cinema, o tão aguardado Homem-Aranha Sem Volta para Casa se provou um grande sucesso de bilheteria. O ano de 2021 foi marcado por vários desastres naturais espalhados pelo mundo. O Haiti foi atingido por 2 terremotos, um de 7,2 e outro de 4,9 de magnitude. O número de mortos passou de 2.100. Nos Estados Unidos, uma série de tornados deixou 88 mortos, segundo autoridades, e ao menos 109 pessoas seguem desaparecidas. Várias cidades foram completamente destruídas. Nas Filipinas, ao menos 388 pessoas morreram na passagem de um dos tufões mais violentos nos últimos anos. A Defesa Civil de Manilha
informou que o balanço da passagem do tufão, que afetou o centro e o sul do arquipélago em 16 e 17 de dezembro, deixou 60 desaparecidos e centenas de feridos. Mais de 300 mil pessoas continuam em abrigos e outras 200 mil estão nas casas de parentes ou amigos. Na Bahia, fortes chuvas alagam cidades inteiras. Neste momento, o estado tem 72 municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo do estado. Além de 58 deles, estão também em situação de crise por conta das enchentes. De acordo com a última atualização da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, são 16 mil desabrigados pela chuva, 19.580 desalojados, 2 desaparecidos e 18 mortos. A população total afetada, segundo dados anunciados pela Defesa Civil no domingo 27 de dezembro, é estimada em 430.869 pessoas. Em setembro, um alerta amarelo de risco de erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, próximo à costa do continente africano, o vulcão, que estava adormecido há décadas, deu sinais de atividades sísmicas. E foi o suficiente para que circulasse nas redes sociais a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil. Na saúde, o ano começou com as consequências causadas pela Covid-19. Manaus vivenciou nos dias 14 e 15 de janeiro um colapso no sistema de saúde, em decorrência da falta de insumo essencial para tratar casos graves de Covid-19. A capital já vivenciava um aumento progressivo no número de casos da doença desde dezembro, o que lotou os hospitais. Com um grande volume de internações, já não havia mais um insumo para os doentes que dependiam dele para seguir o tratamento. A falta de oxigênio medicinal em Manaus provocou a morte de vários pacientes. É descoberta uma nova variante, a Omicron, do novo coronavírus. Já foi detectada em 110 países. Vem da ciência a esperança de dias melhores, a vacina. A enfermeira Mônica Calazans, de 59 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Ela recebeu o imunizante Coronavac, desenvolvido no país pelo Instituto Butantan, no Hospital das Clínicas de São Paulo, em 17 de janeiro. E hoje, somos uma das populações mais imunizadas do mundo. E qual foi o fato que mais te marcou no ano? Faltou algum? Deixe nos comentários. Vou pedir também para você avaliar o vídeo. E caso ainda não for inscrito, se inscreva. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!